Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, convido vocês a meditar no versículo de número 18 do livro de Romanos, capítulo 1. Está escrito assim: pois a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que impede a verdade pela injustiça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Pai, perante a Tua presença, neste momento, meu Deus, pedindo, Senhor, uma unção, revestimento, o poder, a autoridade, Senhor, para ministrar Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, da Tua grandeza, da Tua misericórdia santa, pois o Senhor é o meu escudo, o meu baluarte, o Senhor é meu Deus. E estando agindo em minha vida, através do Teu Espírito Santo, eu posso, Pai, ministrar Tua palavra com plena convicção de que esta palavra tem poder para transformar vida. Este é meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, na minha última ministração eu vos disse que existe alguns tipos de pregadores que estão transformando a verdade de Cristo, que estão transformando a mensagem da cruz de Cristo em comércio, que pararam de pregar o genuíno evangelho para pregar um evangelho transformado, um evangelho maquiado, sem essência do poder do Espírito Santo. E hoje eu quero vos falar, amado, quero vos falar sobre este trecho que o apóstolo Paulo nos apresenta, algo que nos leva a meditarmos. Agora o apóstolo Paulo introduz a ideia de que existe um tribunal em que desprezível e criminosos são colocados diante de um juiz indignado. Pois o juiz está indignado com a crueldade dos delitos de cada homem que tem praticado, que tem transformado a verdade. Pois a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impede a verdade pela injustiça. Deus, mediante a sua grande misericórdia, Ele dá tempo para cada um, para que se arrependa do mal que tem praticado. Mas aqui o apóstolo, ele introduz a ideia de um tribunal, em que existe um juiz que está indignado contra a crueldade, contra o delito de cada ser humano. E o apóstolo nos mostra que Deus é este juiz. Diz apóstolo Paulo que os criminosos são todos os seres humanos. Mas por que o apóstolo utiliza esta figura aterrorizante de um juiz furioso? Qual é o seu objetivo? De mostrar que a humanidade toda está moralmente arruinada e incapaz de conseguir um veredito favorável no tribunal de Deus. Vamos tentar compreender, amado, a lógica do apóstolo. Ele já tratou sobre o poder do evangelho. O apóstolo diz: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus. Ele nos já trouxe a solução, a cura, através
de mostrar que o Evangelho é o próprio poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Entretanto, antes de mostrar que todo tem acesso à salvação pela graça por meio de Cristo Jesus, ele precisa provar a real necessidade de todos os seres. Todos os seres precisam conhecer a salvação. Para tanto, o apóstolo ele mergulha na podridão do pecado humano. Ele revira a sujeira, o lixo da humanidade. Aquilo que todos nós muitas vezes tentamos esconder, que todos nós muitas vezes tentamos ocultar, mas Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas e nada se oculta perante a face de Deus. Agora o apóstolo apresenta um quadro vivido de uma raça humana corrompida, depravada, imersa na lama do pecado e no mar de iniquidade. Estarei tentando mostrar para cada um através do estudo do livro de Romanos, amado, como é duro, mas também é verdadeiro, pois todos nós, amados, somos culpados e merecemos a justa condenação por causa dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora o apóstolo traz-nos a ideia de um tribunal, usando uma linguagem figurativa. Ele fala sobre o tribunal utilizado aqui por apóstolo Paulo. Ele vai nos ajudar a compreender esta parte da carta aos Romanos. O apóstolo é como um promotor de justiça que está empenhado em provar que tanto judeus quanto gentios são, na verdade, miseráveis pecadores diante da face de Deus. E, portanto, todos, amados, sem exceção, são passíveis ao seu justo julgamento. Como num tribunal, ele convoca os réus e apresenta acusações que pesam sobre ele. Em sua exposição, o apóstolo apresenta as acusações, apresenta os seguintes grupos de pessoas como se fossem réus perante o tribunal de Deus. Ele apresenta primeiro os gentios. Nós, amados irmãos, precisamos saber o que é ser gentil. O nome gentil é a tradução da palavra grega etene, utilizada principalmente nos escritos de Paulo para se referir a nações não judaicas. Os gentios, portanto, são todos os que não são judeus. Eu, você, aqueles que nunca descenderam do povo judeus, são considerados gentios. Portanto, são todos os não-judeus. E com este que Paulo inicia a sua apresentação aqui no livro de Romanos, do capítulo 1, 18 até 32. Eles poderiam alegar em sua defesa que não conhecia a Deus de Israel e, portanto, não tinha consciência de seu pecado. Eles poderiam dizer: somos inocentes. Poderia afirmar, contudo, Paulo passa a provar que esse argumento ele é fraco, ele é falho. Pois, veja o que está escrito: o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre ele, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1, versículo 19. O que Paulo está dizendo é que os gentios não são inocentes, pois receberam a revelação geral de Deus. Eles não ficaram na escuridão da ignorância. Isto porque os atributos invisíveis de Deus, diz o apóstolo, bem como o seu eterno poder,
também como a sua divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebida mediante as coisas criadas. O povo gentio poderia dizer: nós não conhecemos este Deus, nós nunca ouvimos falar sobre este Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que o seu eterno poder, a sua eterna divindade está manifestada em todas as criaturas, na natureza, no universo, em todas as coisas criadas. Existe a essência de Deus. Os céus, as estrelas, as aves, os animais, o próprio ser humano. Ali, amados, tudo isso testifica que existe um Deus atrás da cortina da história da humanidade. Então o povo gentio não poderia dizer que são inocentes, pois a própria natureza testifica do poder criador do Senhor nosso Deus. A ideia aqui é de que o universo é o próprio transmissor de Deus a cada pessoa, pois cada pessoa foi criada como se tivesse uma natureza da própria recepção de Deus em si mesma. Pois todos nós, amados, recebemos da parte de Deus um Espírito, e esse Espírito, o Espírito de Deus testifica ao Espírito humano que nós somos a criatura de Deus. E se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, então, amado, nós passaremos a dar lugar à voz desse Espírito Santo e seremos filhos de Deus. É isto que o apóstolo Paulo, ele nos mostra, que todos os seres humanos, ele foi criado por Deus, recebeu o Espírito, o Espírito, a essência da vida da parte de Deus, e este espírito humano ansia pela presença do próprio Deus, do próprio Criador. Por isso existem muitas pessoas que não são cristãos, que não são servos de Deus, que vivem em constante busca de alguém para servir, para adorar, para transformar em Deus em sua vida. Os gentios, portanto, rejeitaram de maneira consciente e deliberada ao próprio Deus. Isso está registrado no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Deus, como juiz, não ficou de braço cruzado diante disso. A terrível expressão Deus os entregou, repete-se 3 vezes para mostrar o severo julgamento divino. Deus entregou os homens à imundícia, diz a palavra. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Deus também entregou os homens a próprias paixões infames, permitiu que ele se aprofundasse na sua própria lama do pecado, as paixões infames. Livro de Romanos 1, verso 26. É uma posição mental reprovável. Também Deus entregou os homens a esta posição mental reprovável, pois o homem negaram a existência de Deus. Romanos 1, verso 28. Assim, em sua justa ira, Deus, ele entregou os obstinados pecadores aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, aos seus próprios destinos de depravações. Ele permitiu que os pecadores trilhassem o seu próprio caminho, praticando cada dia mais a maldade. Tudo isso, amado, nós vemos aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 29 até 32. A sentença do apóstolo, portanto, é que os gentios são culpados e se encontram debaixo da ira de Deus. Por isso, há uma necessidade de buscarmos o arrependimento e confessarmos os nossos pecados perante este justo juiz, para que ele tenha misericórdia de cada um de nós e nos perdoa e nos reconduza de volta à presença
da presença do Filho amado, para que assim possamos, amado, alcançar a benevolência deste Deus misericordioso. O segundo quadro que o apóstolo nos mostra são aqueles que são moralistas. Depois de mostrar que todos os gentios estão perdidos debaixo da ira de Deus, aqui no livro de Romanos 1:18, o apóstolo trata de outro grupo de pessoas, os moralistas. Isto já está registrado no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 16. Estes são formados tanto por judeus quanto por gentios. São aqueles que, mesmo sendo pecadores, pensam estar acima dos demais pecadores, acredita que não se encaixa nos pecados citados pelo apóstolo Paulo na sessão anterior. São aqueles que se dizem que eles conhecem os seus próprios pecados, mas simplesmente estão apontando os erros dos outros. Eles são moralistas, é aqueles que se acham bonzinho demais para se considerar um pecador, embora são conscientes da maldade que têm praticado. Ele normalmente diz: eu sou uma pessoa boa, sou honesta, não faço mal a ninguém. Eu não sou cristão, mas eu nunca pratiquei nada de errado. Só de pensar assim, eles já estão se condenando. O apóstolo contradiz, provando que ele é pecador e que está tão perdido quanto qualquer um, a menos que se arrependa, a menos que abandone a prática do pecado e confesse esse seu pecado a Deus. Arrependido, volte ao pé da cruz de Cristo para ser liberto desses pecados. Além disso, os moralistas são hipócritas, pois praticam os mesmos pecados pelas quais condenam os outros. Por mais que rejeite a idolatria ou a homossexualidade, ou mesmo não seja homofóbico, como dizem, mas eles vivem na prática da maldade, ainda estão sob o domínio do pecado, da ganância, da falsidade, da malícia, da crueldade. São praticantes muitas vezes de ocultismo, são arrogantes. É sempre assim. O ser humano decaído tem muito mais facilidade em ver a falha dos outros do que a própria falha. Em resposta, o apóstolo diz: você que faz a mesma coisa, que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Romanos 2, versículo 3. É isto, amado. Tem tantas pessoas pregando uma coisa e vivendo outro. Pregando que aquilo é pecado, mas vive na prática do pecado. Isso são os falsos moralistas. São aqueles que se acham melhor que o outro. Eles pregam uma coisa, mas vivem outro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A resposta é clara, é óbvio que não, porque por causa da arrogância, por causa da falta de arrependimento, os moralistas estão acumulando a ira de Deus sobre si mesmo para o dia do juízo. Portanto, a sentença do apóstolo aos moralistas só poderia ser esta: vocês também são inculpáveis. Romanos capítulo 2, versículo 1. Agora o apóstolo Paulo volta-se para os judeus, para aqueles que são genuinamente judeus. Os judeus são comprovada a culpa dos gentios também e dos próprios moralistas. O apóstolo apresenta a acusação que pesa sobre os judeus. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 17, que vai até o capítulo 3, versículo 8. Em matéria de julgamento, hipócrita, este era campeões
os judeus eram campeões em julgar as pessoas e se tornaram muito hipócritas por causa disso. Julgavam os gentios implacavelmente por não obedecer à lei, mas eles mesmos violavam a própria lei. O apóstolo mostra que os judeus também são inculpáveis. Ao contrário dos demais, o povo receberam a revelação especial do próprio Deus através de Moisés. Eles conheciam a vontade de Deus. Eles conheciam a lei de Deus. Os judeus foi dado o privilégio de receber a palavra de Deus registrada no Antigo Testamento. E com ele Deus estabeleceu uma aliança de amor. Mas os judeus ignoraram esta aliança. Com o passar do tempo, tornaram-se um povo orgulhoso, um povo obstinado. E aqui, amados, o apóstolo traz-nos, através do livro de Romanos, que o orgulho, a autoimagem dos judeus, eles são hipócritas. Diz o apóstolo, pois não vive de acordo com o conhecimento que possui. Ensina aos outros e não ensina a si mesmo. Prega o que não deve furtar, mas furta. Dizem que não deve cometer adultério, mas acabam adulterando. Abomina os ídolos, mas roubam os templos. Gloria-se na lei, mas transgride a própria lei. Por vossa causa, diz o apóstolo, ele inclui o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Romanos 2, verso 24. E então, depois de mostrar que os gentios são pecadores, que são culpados diante de Deus, o apóstolo prova que os judeus também estão debaixo do poder do pecado. Sim, são todos miseráveis pecadores, quanto qualquer um do ser humano que necessita da salvação. Amado, seu gentio, o moralista e judeus são igualmente deploráveis pecadores. Então a quem resta a salvação? A única resposta certa é esta pergunta: é ninguém, amado. O mundo todo é culpado. O mundo todo está debaixo da culpa, da ira de Deus. Era essa a conclusão que o apóstolo almejava conduzir seus ouvintes. Desde o início, ele desejava provar que não somos bonzinho como muitas vezes achamos que somos. Agora o apóstolo já demonstrou isso. Já demonstramos, diz ele, que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Romanos 3, versículo 9. Paulo nos mostra com clareza a universidade do pecado. Ele exibe o quadro trágico. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo da condenação do pecado. Todos estão separados de Deus. Todos se desviaram de Deus. Romanos 3, versículo 9 e 19. E também o Romanos 3, versículo 23. Todos são injustificáveis. Não há algum, mas todo, diz o apóstolo, todos, sempre quem deseja discutir, mas todos são selecionados diante desse texto. Não há réplica, não há defesa, não há um ser humano sequer que não seja, sem essência, um verdadeiro pecador. Todos necessitam do perdão divino. Todos necessitam de arrependimento para ser reconciliado novamente com Deus. No fim, devemos concordar.
com o fato de que todas as acusações do apóstolo Paulo se mostra verdadeiro. Na verdade, todos os habitantes do mundo inteiro, sem exceção, são inculpáveis perante Deus. Encontra-se sob acusação, sem possibilidade de defesa. Todos os homens são culpados. Este é o veredito final do juiz. Nesta mensagem, neste estudo de hoje, nós, amado, precisamos compreender que Paulo provou que todos os pecadores estão perdidos sem a graça. Se não houvesse a graça divina, se não houvesse o sangue redentor de Cristo, se não houvesse alguém que tomasse o nosso lugar, todos nós estávamos passíveis a viver eternamente alienado de Deus. Todos estariam condenados ao fogo divino. Todos estariam condenados ao lago do fogo, à eterna separação de Deus. Mas graça, misericórdia divina, Deus enviou seu Filho amado, Deus enviou Jesus Cristo para ser a expiação do seu pecado, e por isso nós fomos reconciliados com Deus. Amados e diletos irmãos, precisamos compreender isso, que precisamos retornar ao pé da cruz de Cristo, arrependido, confessar os nossos pecados, para sermos novamente introduzidos à família do Senhor Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.